Salve, salve, salve todos, mais uma vez aqui estamos, levando informações destes 90 anos da fase racional, confirmada através da cultura racional, a única cultura que tem como objetivo o desenvolvimento do raciocínio. E através do desenvolvimento do raciocínio, este conhecimento cósmico transcendental, transmitido por um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o racional superior, através do seu único representante aqui na Terra, que denominamos como aparelho do racional superior, este aparelho porque o tu que constituiu a formação deste cidadão brasileiro é o senhor Manuel Jacinto Coelho, do qual chamamos, mas sua essência, que é a sua personalidade verdadeira, é o racional superior, porque é fruto, derivado da energia racional, emanada pelo supremo raciocínio do universo, que é o superior racional, que o seu corpo de energia deu causa e consequência ao corpo que identifica a personalidade do racional superior de Manuel Jacinto Coelho, o único, sem segundo nem terceiro, representante responsável e deste conhecimento transcendental, que é a cultura racional. Transcendental porque transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum. E assim, a cultura racional, que é o conhecimento para o desenvolvimento da nossa essência divina, que é o nosso raciocínio, o ponto de conexão e ligação com a eternidade e com esse ser superior racional, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que no modo do pensador falar é Deus, que é uma energia superior a todas as energias do universo, é um raciocínio superior a todo o raciocínio deste mundo e do universo, e que se trata do racional superior, a sua identidade verdadeira, que identifica este ser superior racional, que materializou-se na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, na máquina do seu raciocínio, que é exatamente o seu eu verdadeiro, a sua personalidade, com a missão de nos transmitir o maior conhecimento de toda a nossa existência aqui neste mundo material, nesse antimundo, que é o mundo um antimundo, porque antes desse mundo aqui vivermos nele, éramos habitantes de um mundo superior, e que pelo livre-arbítrio adentramos por uma parte não preparada para o nosso progresso, e resultou num processo de transformação e deformação, a descida desse campo vibratório energético, que transformou-se nesse campo de condensação e, diria assim, deformação racional, derivando-se assim nesse campo elétrico magnético que nos constituiu no ressurgimento de uma vida artificial, por perdermos o nosso corpo original, assumindo esse corpo material animado por essas duas forças aqui do chão, elétrica e magnética, através da máquina da imaginação e do pensamento, e mantendo a essência em si adormecida, aguardando o seu tempo necessário para o seu despertar, porque tudo tem um tempo na natureza, e o tempo necessário do desenvolvimento dessa nossa essência divina, que é o raciocínio, que é a parte exigida da natureza divina superior, para que possamos reintegrarmos a nossa vida verdadeira no mundo racional. E para nos integrarmos a este mundo superior, temos também que nos integrar aqui na fase do terceiro milênio, que é a fase da razão, a fase que faz a nossa conexão de ligação com esse mundo racional. Então, somente através do estudo da cultura racional transmitida por esse habitante do mundo superior, que veio até nós, chegando aqui na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, precisamente, no Rio de Janeiro, na rua Barão de Iguatemi, por um
o processo da evolução, do amadurecimento da humanidade, do pensador e do imaginador, ele veio nos trazer a redenção através da imunização racional, que há muito já era esperada por toda a humanidade. Assim, ele foi anunciado por profetas, astrólogos, filósofos e estudiosos da natureza, dos movimentos naturais, que ele, esse ser superior, este grande rei de Capricórnio, como assim afirmou Michel de Nostradamus, em uma de suas centúrias na profecia, anunciando aquele consolador da humanidade, como foi profetizado e anunciado pelo Jesus amado em seu último discurso neste corpo de Jesus de Nazaré, que na missão Alfa preparou a chegada do Pai Celestial, a volta exatamente da luz superior para concluir a salvação que foi iniciada há mais de 2000 anos atrás. E assim, ele, o racional superior, que veio exatamente nessa missão de nos trazer a cultura racional dos livros Universo em Desencanto, e assim, com o tempo, o nosso raciocínio será plenamente desenvolvido através do estudo desta cultura, como nos esclarece o racional superior, o senhor MJC, que é este habitante, aparelho único, sem segundo nem terceiro, do racional superior aqui na Terra, e que trouxe exatamente esta missão e cumpriu com a missão a ele destinada pela supremacia universal do mundo superior, o mundo racional, e cumprir com a sua missão nessa operação Ômega, porque a operação Alfa foi exatamente interceptada e abortada pelos ambiciosos e trevosos da civilização ariana, os romanos, que se sentiam o deus da época, através daqueles sacerdotes, daqueles escribas fariseus que ambicionavam e tinha grande obscuridade do seu eu por não conhecer e achar que tudo aqui era seu, e por esse motivo que aquele Império Romano saiu nas conquistas de civilização, dizimando outros tantos irmãos e tentando exatamente eliminar aqueles aparelhos, aquele instrumento jubiloso do Pai, que veio preparar o caminho dele aqui para a nossa libertação. E assim, na sua última anunciação à humanidade, que ele se deixou exatamente ser assassinado, ele não morreu para nos salvar, morreu pela ignorância da humanidade. Ele anunciou que somente a verdade nos libertaria, e para nos libertar só poderia conhecer a verdade através dessa força libertadora que seria trazida pelo Consolador, que viria na sua autoridade máxima. E assim afirmou ele que somente a verdade vos liberta, e não poderá atestar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. E assim ele tinha que ir para que o Pai viesse na sua autoridade máxima do universo, e essa autoridade máxima hoje sabemos que é racional superior, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o ser superior da nossa origem, porque nossa origem é racional, e racional é o poder dos poderes, e no poder maior do universo está a solução da vida que estava aqui perdida, aprisionada nesse corpo transitório e passageiro de matéria. Por isso que nos esclarece o racional superior, MJC, nessa missão de conclusão da operação Ômega, porque ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, e na conclusão da sua missão, nessa operação Ômega para a libertação, salvação e ressurreição de toda a humanidade, ele nos presenteou, nos enriquecendo com o maior tesouro, que é a imunização racional. E assim ele nos esclarece nas páginas brilhantes dos seus livros, que veio nos livrar dessa fogueira infernal, dessa perdição trevosa do elétrico magnético, que durante esses 2 milênios, durante mais de
diria assim, 525 bilhões de anos aqui, no processo de transformação, morrendo e nascendo, evoluindo para chegarmos agora na fase do nosso amadurecimento, através do movimento da natureza, na sua evolução, alcançarmos o ponto de honra e mérito da evolução natural da natureza, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase da ressurreição, como nos ensinou na Operação Alfa, no terceiro dia, a ressurreição daquele Jesus histórico, amado Salvador, que foi exatamente abortado pelos ambiciosos da época e o assassinaram. Mas ele prometeu e cumpriu com todas as promessas, as estrelas reunidas no céu, clareando, iluminando a natureza terrena dos seus filhos que aqui estavam perdidos e que agora encontraram na fase da ressurreição, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional, e assim produzido através da energia racional que comanda a natureza, para que todos nós possamos exatamente se conhecer, sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, e poder assim voltar consciente, positivamente, para o nosso reino eterno, nosso verdadeiro habitat, que é o reino prepotencial racional, a fonte da vida eterna, que é o nosso mundo de origem. E assim, MJC, cumprindo com sua missão, ele veio nos buscar e resgatar a última semente de nossa célula de razão, que estava deformada durante essas sucessivas transformações, dando formações a este rosário de vida, constituindo durante essa 21 eternidade seres perdidos, desconhecidos de si mesmo, vivendo aqui perdido. E agora, com a luz da razão, com a luz do amor verdadeiro, através do saber divino, ele veio nos esclarecer, nos enriquecer e nos reconduzir de volta à eternidade, que é o nosso mundo natural, o mundo racional. E assim, esta oportunidade é a última, e assim ele está entre nós, está no meio de nós, está conosco. Por isso que o racional superior vestiu a roupa de Manuel, que significa a etimologia desse nome, do aramaico, que foi passado para o hebraico, e grego, que significa Deus no meio de nós. Significa no meio de nós o raciocínio, que é a nossa consciência positiva, divina, que nos conecta e nos liga com esse raciocínio superior, divino, com essa energia superior que comanda esta fase do terceiro milênio, a energia racional. Então ele está no meio de nós, ele está conosco, está convosco, e por ser onipotente, onipresente e onisciente, e comandando a natureza para o resgate final de todos os seus filhos obedientes e persistentes, que tiverem assiduidade no estudo de si mesmo, da verdade, passando assim a se conhecer, a saber quem é, de onde veio, como veio, porque veio a ficar como estava perdido, nascendo, crescendo, sofrendo e morrendo sem saber porquê, vivendo como pensador, pensando sempre na dor e tornando-se um verdadeiro sofredor, que sofre todas as dores desse campo eletromagnético no processo de lapidação. E assim, há mais de 2000 anos passado, ele foi anunciado em forma de sabedoria e salvação, nos trazendo a fórmula, o mapa, a planta e a bússola para o nosso retorno. Ele é, na realidade, o mestre da justiça celestial, MJC, que na sua volta, a volta para exatamente realizar a esperança de toda a humanidade de forma bem racional, e por essa razão ele se identifica na sua autoridade máxima universal, que é o racional superior. Racional superior é o supremo raciocínio do universo, esse habitante que teve a coragem de vestir a roupa de animal sem ser animal, passando por bicho sem ser bicho, simplesmente para nos libertar, nos salvar, porque Manuel Jacinto Coelho, e esta roupa que vestiu, esta essência suprema e divina desse supremo raciocínio do universo, que é o racional superior,
e cuja personalidade de Manuel Jacinto Coelho é o racional superior, por ser a verdadeira autoridade máxima do mundo racional, que editou todos os livros Universo e Desencanto, e nós agora passamos a nos conhecer, a saber quem somos e o porquê que assim somos, tendo assim todas as provas e comprovações na sua escrituração racional, que é a escrituração de imunização, provado e comprovado de forma clara, simples, a verdadeira origem da humanidade, a origem do universo, e dando a esclarecer a todos, provado e comprovadamente, com base com lógica, quem é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, uma energia superior a todas as energias do mundo e do universo. Por que energia? Porque a energia é a força geradora, criadora, originária de tudo e de todos, aqui neste universo e nesse mundo material, por sermos corpos de condensação, num processo de materialização orgânica para vestir a nossa essência divina, que estava perdida, litigiada, aprisionada na célula pineal, que é a consciência divina do ser humano, a centelha divina, que é o habitante do mundo racional que perdeu seu corpo original. E assim como esclarece o Racional Superior no primeiro volume do seu livro, ditado por ele, Universo e Desencanto, na página 55 do primeiro volume, ele nos alerta que pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer a todos sentirem que não brinquem com coisa séria e não discutam aquilo que não conhecem. Espere chegar a hora de conhecerem, porque uma pessoa adiantada se prejudica por fazer confusões aonde não existem. Para aprender é preciso calma, tempo, persistência, sentimento, para entender a essência da verdade verdadeira, que encontra-se transcodificada e materializada nas páginas brilhantes do seu ditado, que está no livro Universo e Desencanto, que veio unir todos os versos no verso de razão, que é racional, com muito amor e carinho por este habitante superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, MJC. E assim, mais uma vez, no primeiro volume da sua obra, obra básica, fundamental para nos transmitir a imunização racional, para encontrarmos em nós mesmos a verdade na essência da razão, que é o raciocínio é racional. Então, na página 56 do primeiro volume, ele dá mais uma advertência a todos nós, navegadores deste oceano de energia, de fluidos, que alimentam o nosso pensamento, a nossa imaginação, e que agora, através da energia da razão, da energia divina, do amor, puro, limpo, perfeito, que é a energia racional, que comanda a natureza, desenvolve o nosso comando, que passará a nos guiar, nos orientar neste mar de fluidos deformado e degenerado desse universo, onde estamos, nessa arca esférica que é a Terra, em busca do porto seguro, que é o nosso mundo natural, que primariamente chamávamos de céu. E assim, na página 56, ele nos adverte ao dizer, aspa para o senhor Manuel Jacinto Coelho, que na sua advertência ele nos alerta: advirta a todos que não deve discutir e muito menos dar opiniões, para não errarem e sim aguardarem que seja esclarecido do que não conhece desta escrituração. A fortuna maior do mundo inteiro está aí, que é o conhecimento racional, o conhecimento que todos precisam, o princípio e o fim de tudo. Fecha aspas para o seu Manuel, nos advertindo para que não erremos, porque ler e reler é uma coisa, ler e compreender é outra, e só buscando essa compreensão através do sentimento, lendo com atenção, e esse ler com atenção é estudar o que está ditado pelo supremo raciocínio, e para isso temos que ter exatamente a capacidade de compreender as palavras
que se encontra de forma bem clara, simples, no seu ditado, porque a verdade das verdades nem todos entenderam, embora muitos aí dizendo que leram 1000 livros, não sei quantas vezes, mas passa despercebido de muitas coisas que está exatamente esclarecido de forma bem simples, bem clara, tanto nas provas que é a réplica, tanto na comprovação que é a tréplica, e principalmente na obra básica fundamental, que tem todo o conhecimento da cultura racional. Por isso é dividido em 3 cursos, 7 primeiros livros, o curso primário de cultura racional, que nos revela de forma simples, clara, cristalina, toda a mecânica material, a sua formação, a sua origem, a sua composição, de todos os corpos que exatamente constituem esta mecânica, nos dando esse estudo divino, esse estudo racional, ditado pelo verdadeiro Deus, o racional superior, através exatamente do seu estudo, que é a cultura racional, esta realeza divina, que nos revela todo o comportamento desse sistema, dessa mecânica inferior, deste mundo material, desse mundo deformado, a qual estamos vivendo como animal, e ele nos ensina como deixarmos de sermos animal e tornarmos um verdadeiro aparelho racional, aparelhado ao nosso mundo natural, ao nosso reino prepotencial racional, através da nota do amor que está, diria assim, materializada nas páginas brilhantes dos seus livros. Então, os primeiros 7 livros da obra básica, fundamental, nos dá todo esclarecimento minuciosamente da formação, da criação dessa mecânica material. É um estudo fino que prova e comprova através do ditado de Manuel Jacinto Coelho, todo o comportamento dessa natureza material, de todo o sistema dessas 7 partes que nós chamamos de natureza, que são esse conjunto: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais, Vegetais, que essas 7 partes, no processo de junção, união, compõem a formação de um ser orgânico para vestir e conduzir o desenvolvimento e a evolução da vida, que é o habitante que está aprisionado na célula pineal, que é o raciocínio. Raciocínio é, na realidade, o Deus vivo dentro de cada um de nós, fonte de toda a luz divina, onde está todas as informações do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. E através desse estudo natural da natureza, transmitido por esse supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, que é o racional superior, que nos esclarece todo o comportamento desse sistema material, dessa mecânica material, como restaurarmos o equilíbrio exatamente dessas 2 forças, desse conjunto eletromagnético que proporcionou todo o desequilíbrio no processo de nos lapidar, nos preparar, nos evoluir para alcançarmos a razão de ser. Por essa razão que o 3º milênio, que é a fase racional da razão, do amor, da libertação e da salvação e ressurreição da humanidade, iniciou-se no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada aqui na Terra desse habitante, assim justificando essa evolução cósmica natural da natureza divina, em junção e união com a natureza, diria assim, deformada, elétrica e magnética. E assim, por essa razão, no 19º livro da comprovação da obra básica fundamental de cultura racional, está dito pelo racional para o senhor Manuel Jacinto Coelho. Eu vou abrir aqui a aspa para ele, quando ele exatamente se dirige, e que muitos passaram despercebidos essa verdade, muitos mesmo, outros tantos sentiram, entenderam, compreenderam, perceberam quem é MJC, o racional superior, a personificação verdadeira do superior racional aqui na Terra, passando por bicho sem ser bicho, como animal sem ser animal, e muitos ainda querem se apoderar da sua palavra, querendo ser o que não nasceram para ser, porque o superior é um só. A verdade é uma só, Deus é um só. Por isso, ele identificou-se, deu a sua identidade verdadeira, a sua autoridade máxima, dentro de toda essa criação universal, que é esse raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. E assim,
dito pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, na página brilhante dos livros O Universo e Desencanto, tréplica, comprovação da obra básica que ele, entre aspas, Manuel Jacinto Coelho, Racional Superior, dita: me omito a dizer quem eu sou, para não chocar ninguém de tanta emoção, e somente dou a entender e compreender quem sou, mas não digo quem sou diretamente para não revolucionar o mundo, mas as provas e as comprovações que aí estão, o quanto basta para dizer quem sou. Fecha aspas, o Manuel Jacinto, e aí ele disse tudo. MJC, se analisarmos o mestre da justiça celestial, o mestre Salvador, o mestre Jesus, que trouxe exatamente a preparação, e por essa razão está exatamente na réplica, que é a prova exatamente do livro, que ele diz: a esperança de todos realizada da forma real, racional, a vinda de quem já esperavam há muito, a vinda de quem já esperava muito, a esperança, todos esperavam a volta do Salvador, a volta do Messias, e aqui está bem esclarecido, por isso que eu digo, muitas pessoas passaram despercebidas a verdade das verdades ditada pelo próprio, e o castigo que ele deu à humanidade por ter ele assassinado a missão Alfa foi exatamente o seu silêncio. Apenas ele deixou dito, mas não diretamente, deixou que cada um desenvolvesse o seu raciocínio para ter a compreensão na verdadeira solução do seu ser e reconhecer o ser superior que está diante de nós no comando desta fase racional do terceiro milênio, que é a fase da ressurreição da humanidade. Por isso que ele diz: somente dou a entender e a compreender quem sou, MJC, dito por ele, mas não digo quem sou diretamente. Então ele nunca disse. Quando alguém estava chegando, recorda, a gente quando queria chegar, ele desconversava muitas vezes para não nos emocionar, nem tampouco chocar, nem também revolucionar o mundo, né? Porque se ele dissesse quem era, diria assim, as trevas normalmente ia colocar ele numa cadeira elétrica. Assim como fizeram mais de 2 mil anos atrás, colocaram ele exatamente no madeiro, crucificando entre 2 ladrões, e assim ele deixou acontecer. Por quê? Porque ele quis nos dar uma lição de amor, de compreensão, e os 2 ladrões é a imaginação, o pensamento que nos rouba o direito de raciocinarmos para compreender e reconhecer a verdade. Por isso que ele, no primeiro volume, logo nos adverte: bons madrigais e maus apontadores, que foram esses tradutores exatamente dos papiros, que constituiu essa caixinha de conserto da humanidade, que nós chamamos de Bíblia, que é o livro que vem nos livrar da ignorância e das trevas. Por isso que ele fala exatamente no primeiro volume, que pelos assuntos confusos dos infantes, somos nós, infantis, criados exatamente dentro desse fuso e semifuso, que nos tornamos confusos, querendo exatamente esclarecer o que não conhecemos, e que criamos essas confusões, que é fruto do pensamento, a discórdia, o discordar. O raciocínio é a concórdia, é a continuidade, a compreensão, porque sabe, como um bom garipeiro, tirar a essência, o diamante, e transformar em luz. E por essa razão que o senhor Manuel Jacinto Coelho, no seu ditado, primeiro volume, na personalidade divina dele, do Racional Superior, ao ditar essa advertência, ele nos alertou que, pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer todos sentirem que não brinquem com coisas sérias e não discuta aquilo que não conhece. Espere chegar a hora de conhecerem que uma pessoa adiantada se prejudica por fazer confusões aonde não existem. Para aprender é preciso calma e tempo, como também persistência e obediência, para sentir na sua essência quem é exatamente esse ser que tem o poder de nos libertar, de nos ensinar quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos. E somente, como diz o convicto estudante de cultura racional, convicto tem a consciência plena,
aquele que me provar e comprovar com base e com lógica quem eu sou, o porquê que eu assim sou, de onde eu vim, como eu vim, porque eu vim a ficar como estou nessa situação, e para onde eu vou, e como eu vou, e por que eu vou, e como deixar de assim ser, com esse eu estou, que é o verdadeiro Salvador. MJC, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, nos prova e comprova com base e com lógica, nos seus ditados, nos seus livros, Universo do Desencanto, que veio nos livrar dessa fogueira infernal, que é este mundo inferior, que é esse inferno que todos nós vivemos dentro desse fogo, que é o elétrico e o magnético, o fogo e as trevas, carbonizando tudo e todos. E assim, neste livro aqui, que é a prova da obra básica fundamental para o encontro da imunização racional em si mesmo, ele nos esclarece a esperança de todos realizada da forma real, racional, a vinda de quem já esperavam há muito. Então, a vinda do Messias na Terra, anunciada há muito por vários profetas, chegou justamente à fase do Messias, a fase racional. Ponto. Fecha aspas e pergunta assim, vou tentar recordar algumas pessoas a confirmação disso aqui dito, dessa lição, numa única entrevista que o senhor Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, nos deu, em televisão, na rede televisionada, a Rede Bandeirantes em nível nacional, quando ele foi indagado pelo Hilton Franco, na primeira pergunta logo, querendo já tentar exatamente colocar ele numa situação, mas como a verdade é uma só, ele apenas não se omitiu a dizer, mas deixou dito para aqueles que estavam o acompanhando o mestre, exatamente em suas palavras, no seu ditado, na sua comunicação, sentindo a informação transmitida do seu ser, da sua essência superior, que ali ele respondeu. Quando o Hilton Franco perguntou a ele: Senhor Manuel, quem é o senhor? O novo Messias? Um guru? Um profeta? Um filósofo? Quem é o senhor? Aí ele disse: essa pergunta eu não posso. Aí parou, deu uma pausa proposital. Quem é a essência deste grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, fonte do amor e do saber, percebe, imediatamente ele reconecta a força racional. Essa pergunta não tem sentido. Eu não sou e nem queria ser o novo Messias. Se o novo Messias aparecesse, então, se ele não é o novo, então quem é ele? A pergunta a ser feita por quem raciocina, por quem atina com a razão, numa reflexão de um pensamento evoluído. Um pensador que tem um poder de cognição, então perguntaria: se ele não é o novo, então quem é ele? Se ele prova e comprova com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E outrora, aquele que se apresentou ao mundo como Messias, mestre JC, fonte do amor, que rasgou exatamente os 10 mandamentos e transformou num só mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o bem sem olhar a quem, amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento que Jesus amado, não o Jesus religioso, estou falando de Jesus histórico, aquele que marcou a história da evolução máxima da civilização, onde alcançou a preparação para sentir o amor, e aquele jubiloso ser da luz superior foi exatamente assassinado pelo poder ariano daquela civilização ainda arcaica, comandada pela força que florava da ambição, do orgulho, querendo ser o que não era, aqueles escribas, aqueles sacerdotes, que queriam exatamente liderar as criaturas e manter as criaturas exatamente sobre o comando do sistema e do establishment. E assim o levaram àquele ser justo, honesto, que apenas mostrou o que era o amor, a verdade,
para a libertação do ser, e que ele não criou religião nenhuma, apenas ele ensinou o amor verdadeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, que você amando a Deus, você está amando o seu próximo, porque Deus está dentro de cada um de nós, que é o raciocínio. Por isso que ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Ele não falou por mim, que por mim aí já foi um erro de tradução, exatamente, querendo colocá-lo, idolatrá-lo religiosamente, e ele jamais usaria esse por mim, porque ele era um rei da humildade. E nessa humildade, se ele dissesse por mim, ele estava sendo prepotente e arrogante. Não estaria sendo racional, porque ser racional é ser humilde, é ser simples, é ser justo, é ser honesto, é ser esclarecido, é ter amor e carinho pelo próximo. Mas vamos em frente. Então, a vinda do Messias na Terra, anunciada muito por vários profetas, chegou justamente na fase do Messias, a fase racional. Então, eu vou por aqui, que eu já li essa lição aqui outra vez, eu vou usar só os parágrafos importantes aqui para compreendê-los. Então, nesse parágrafo. Então, e assim, muitas histórias, muitas lendas, através deste romantismo filosófico, e tudo assim anunciado de maneira que o povo da época podia entender. Então, os anjos significam os corpos de energia racional, e as trombetas anunciando a fase racional, a fase redentora, que é a fase do Messias, a fase racional. E o Messias, o MJC, dando a conhecer a todos como vier aqui parar em cima da terra e como poderia sair daqui para fora e para o seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, que por não conhecerem a origem da humanidade, tratavam de céu, isso primariamente, né? De céu, a residência do verdadeiro Deus. Que aqui na Terra, quando houve a união dos dois mundos num só, o mundo racional com o mundo material, foi edificado o reinado de Deus na Terra, simbolicamente, materialmente, que trata-se o lugar onde ele retirou-se racionalmente para a conclusão da sua missão de nossa salvação. E esse lugar é um lugar consagrado, que é a Nova Jerusalém, o retiro racional, e por isso todo respeito é pouco ao retiro racional, que é a residência do Senhor MJC, o racional superior. Ali é o reinado da sabedoria, onde ele está dia e noite, noite e dia, a nos acompanhar, a nos olhar e ver cada um. Por isso todo respeito é pouco, porque o mundo racional está aqui, no meio de nós, está conosco, é só desenvolver o raciocínio, sendo, diria assim, assíduo na palavra do Senhor, MJC, que nos esclarece, nos desenvolve e nos prova e comprova com base ecológica a verdade, para que tenhamos exatamente esse poder de nos conhecer e conhecer quem é Ele. Sigamos em frente nas palavras de MJC, o Racional Superior. Então, tudo isso foi anunciado, preste bem atenção, então tudo isso foi anunciado na volta do Messias, mas de forma que o povo podia entender e que não há mais dúvida a fazer, nem que quisesse fazer, dúvidas não podia fazer, porque as provas e as comprovações aí estão de toda essa veracidade dos fatos. Deus verdadeiro é racional, da origem do animal racional, um ser superior da origem que é o racional superior. Se a origem de todos é racional, Deus é racional, um ser supremo de sua origem, de animal racional ou aparelho racional. Então, quando ele diz o aparelho racional do racional superior único, segundo e terceiro, o que é que ele quer dizer? Devemos buscar entender, compreender racionalmente as palavras do Mestre Divino. Então, mesmo que quisesse fazer dúvida ou contradizer, não tinha ou não tem jeito, porque as provas aí estão e as comprovações. Aí eu vou aqui para esse parágrafo, e assim está aí positivado os anúncios feitos da volta do Messias, há muitos séculos, por Michel de Nostradamus, por Santa Odília, por São João e outros profetas iluminados que receberam avisos, intuições, comunicações
confirmações e visões de que ia se passar no futuro no linear de outras épocas. Eram pessoas iluminadas, aparelhos do astral superior. Não era aparelho racional do mundo racional, era aparelho do astral superior, planejado exatamente por esses personagens arquitetos do astral superior. Tudo para confirmar a fase do Redentor aqui na Terra, MJC. E assim, é isso que o racional superior exatamente mostra essas verdades que muitos que numa gicana de leitura, dizendo aí, quantas vezes tu leu meu livro? Já leu meu livro? Passa por cima dessas verdades e não entendem psicologicamente o que é ditado pelo verdadeiro Deus, o Senhor MJC, Manuel Jacinto Coelho. Manuel, que significa Deus no meio de nós, que é o raciocínio. Quando raciocinamos verdadeiramente, tornamos Senhor de si mesmo por ter o conhecimento e esclarecimento e passamos a sentir, já senti exatamente essa energia divina que primariamente os infantes chamavam de Divino Espírito Santo, Espírito que viviam de experiência, Santo que significa pureza, a perfeição. Então Espírito Santo, que é a energia racional, a energia ditada, que é exatamente a força criadora do Pai Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, que constitui a formação do aparelho para receber e investir a essência divina do Consolador da humanidade. E assim, essa verdade, por isso que ele, na época da comprovação, já estávamos mais preparados, ele disse, me omita dizer quem eu sou. Que, como ele se omitiu nessa entrevista, mas deixou a entrelinha para quem estava o acompanhando, as suas palavras, sentindo no seu coração, e tendo dentro do coração a compreensão da razão verdadeira de quem é MJC. Então ele diz, me omito a dizer quem eu sou para não chocar ninguém de tanta emoção e somente dou a entender e compreender quem sou. Mas não digo quem sou diretamente para não revolucionar o mundo, mas as provas e as comprovações que aí estão é o quanto basta para dizer quem eu sou. Então quem é não diz que é. Deixa que cada um perceba por si quem ele é. Porque se eu sou, não preciso dizer que eu sou. Com a minha ação, com meus atos, eu provo que sou e quem eu sou. Então aquele que me provar e comprovar quem eu sou, de onde eu vim, como eu vim, porque eu vim a ficar como eu estou, para onde eu vou, como eu vou e porque eu vou, com esse eu estou, que é o verdadeiro Salvador. É o verdadeiro Messias, é o verdadeiro Libertador, é o Consolador. Então, na réplica, no 14º volume da réplica, que ele também tem uma passagem que ele fala, passando realidades absolutas nas entrelinhas sem perceber. Aí é que eu falei, essa afirmação dele na televisão, ele deixou e muitos passaram sem compreender, até o apresentador e até todos que estavam ali presentes, e que aquela entrevista foi única, porque ele quis exatamente revelar algumas afirmações e desmistificar, dando oportunidade a pessoas que estavam querendo ocupar o lugar dele ali, exatamente ser o representante dessa força maior. Por isso ele deu oportunidade. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu não vou entrar aqui por menores, a não ser que me perguntem. Mas deixamos como está. Devido ainda muita imaginação e pensamentos por falta de estudo, de sentimento, e passando para as realidades absolutas, como nos afirma o Racional Superior. No 14º volume da réplica, eu vou ler, recordar exatamente essa passagem, sem tentar sair do ditado do MJC, o Racional Superior, quando ele diz, passando realidades absolutas, ele passando para nós, realidades absolutas nas entrelinhas, e a gente sem perceber, não estudarmos com assiduidade, com atenção, com sentimento, para compreender por falta de amadurecimento, por falta de uma evolução psicológica de amadurecimento. Então, não podemos sentir os efeitos magnânimos da verdade das verdades que estão sobre a vista de todos.
mas a ânsia e a forma de saber age com imprudência, passando a realidades absolutas nas entrelinhas, sem perceber. Quer dizer, essa ânsia, essa gincana, tu já leu meu livro? Quantos livros tu já leu? Se nem percebeu e sentiu as entrelinhas do primeiro volume, que está bem dita ali pelo racional superior esclarecido. Por isso que aí surgem esses falsos gurus no nosso meio mesmo, como João de Cuiabá, como outras aí, profetisas, querendo exatamente mostrar a verdade, estive ao lado do homem, não sei o quê. Então, esse é o risco das inverdades ou das mentiras, querer exatamente mostrar uma coisa sem ter sentido a realidade, mesmo estando ao lado dele. Faltou a sensibilidade dessa compreensão, e aí foi formando esses grupos, formando a aculturação, uma coisa racional, uma coisa só. Então, pessoas se distanciando do retiro racional, se distanciando da casa do pai. Então, aqueles que se afastaram do mestre, esses estão à margem da fase, porque estão, quer dizer, você vê aquela residência dos três poderes, tem um significado muito importante, não é só uma construção ali de pé de areia. Você vê a estrutura daquela casa bem simples, é uma base, uma casa bem simples, é uma base em cima e uma base embaixo. Então, tem 21 colunas na frente e 21 atrás, 4 do lado. Então, 21 é eternidade. Para voltar, temos que conhecer essas 21 eternidades que está por trás, a causa que deu consequência a essa formação, dessa deformação. As 4 colunas do lado, está exatamente mostrando as 4 energias, as 4 forças, a base de tudo, que é a água e a terra, o fogo e o ar. Está entendendo? O significado simbólico, por isso que é o marco histórico simbólico da fase racional, do mundo racional da Terra. Tá? Os 21, então os 21, 42 vai dar, com mais 8, 42, vai dar 50. 50 é o 5, o número exatamente do homem, o 5 forma exatamente a estrutura, a estrela de Salomão, a estrela de Davi. A estrela de Davi. Olha só a riqueza da residência dos três poderes dos nossos irmãos. Então, ali, os três poderes, o 5 é nada mais, nada menos do que a formação do homem. Por isso que o homem é uma estrela, é um corpo de energia. Você vê, a estrela de 5 pontas seria o homem, a cabeça, os 2 braços e as 2 pernas. Então, tem um símbolo tão grande que as pessoas passam esquecidas. Então, aquelas colunas estão em forma de flecha. A base que segura o teto superior é a base, que é a planície que desceu e deformou nessa base do artifício, que formou a arte, a filosofia, a religião e a ciência, que foi o chão, a água, a terra, o fogo e o ar, que manteve a formação e a animação do animal racional. Você vê a riqueza, é muito grande. Então, o risco dessa formação de querer liderar, de ser o instrumento que vai representar o racional superior, não tem. O representante do racional superior é único. 6, 2º e 3º Manuel, já cito com ele, MJC. Esse ser que teve a coragem, só ele teve a coragem de sofrer um madeiro, de vestir um corpo de animal, ser animal, passar por bicho sem ser bicho e ser incompreendido. E viver ao lado de golpistas, de pessoas exatamente aproveitadoras, pessoas que buscavam seu manual ali do lado ali só para solucionar os seus problemas, e hoje viram as costas para ele, viram as costas para a casa dele, achando que ele foi embora. Foi daí, ele está no meio de nós. Então, não adianta falar sem ação. Salvação é salvo pela ação. Por isso que no primeiro volume da obra, na página 113 e 114, o racional superior, no Apocalipse havia umas tantas coisas intraduzíveis por causa do grego, do latim e do hebraico, que deu origem às confusões, ao modo de interpretarem, errando cláusula deste tabernáculo, que tão certo era. Quer dizer, esse tabernáculo que está falando é exatamente esses papiros que constituíram da tradução e formaram a Bíblia, esses 73 livros, e que tem uns tantos que tornou-se apócrifo
porque passou um acerto de alguns tradutores mais competentes a realidade astrológica que ficou ali naquela informação. Porque aí ele fala somente das línguas que deram origem, mas o aramaico, que era a língua de Jesus, aramaico, que gerou o hebraico, do hebraico veio o grego, do grego exatamente o latim formou mais raízes, que é língua português, o francês, o inglês britânico, e aí constitui toda essa formação. Então você vê, está bem esclarecido o racional superior. Então, por fazer confusões de interpretações, como está acontecendo na cultura racional, pessoas interpretam a forma dele, leu meu livro, sei o que, o cara está imunizado, a pessoa já olha assim, um iniciante, já vê que a pessoa, ixi, o cara leu meu livro, o cara sabe demais. Então, é um papagaio, tem uns papagaios, mas que não sentiram a realidade dessa essência, dessa realeza divina, que é a cultura racional. E fazem as suas interpretações querendo dar uma de guru, como João de Cuiabá, como outros aí que diz que é amigo do velho, e que prova ser inimigo com suas palavras ofensivas à casa do seu Manuel, à família do seu Manuel, outras que estiveram ao lado dele e que já dá algumas traduções que de acordo com a sua compreensão, e aqueles que desconhecem o incauto, que desconhece a realidade, aplaude e fica, foi bonito que fulano falou. Não é para isso, vamos ser realistas, vamos ser racional, vamos buscar a razão de ser dentro do sentimento, do estudo, da obediência, da persistência na leitura do livro ditado pelo racional superior, e não querer se apropriar do conhecimento, querer liderar. Então, tudo isso, todos esses erros aconteceram com esses pensadores que pensaram que tinha capacidade e não tinha, como Sanacan e outros tantos. Por isso que o racional superior faz essa advertência, está no livro. Ele diz lá, então, o Apocalipse, dito pelo racional superior, entre aspas, o racional superior, Apocalipse havia umas tantas coisas intraduzíveis por causa do grego, do latim e do hebraico, que deu origem às confusões, ao modo de interpretarem, errando nas cláusulas deste tabernáculo que tão certo era. E por fazer confusões, a interpretação compreendia assuntos diferentes do que estava escrito. Ao transcrevê-lo na tradução, pensava que o erro era dos papiros, quando na realidade era dos que não souberam interpretar o grego, o latim e o hebraico. Não sabiam o que queriam dizer muitas palavras e faziam suposições. Pode ser isto, pode ser aquilo, e escrever de acordo com como admitia que fosse, errando por não terem a certeza daquilo que estava escrito. Por isso o Apocalipse está variante em muitas coisas, coisa do pensamento, né? Uma das muitas certas, outras tantas não. Então perguntai, e por que não compuseram bem claro? Aí diz o racional superior, digo eu, o racional superior, não é o Cláudio, o racional superior, está lá no primeiro volume, digo eu, bem claro estava, mas aos tradutores que faltava a devida competência, tinha muita, mas precisava ter mais para se aprofundar no grego, no latim e no hebraico, por não se aprofundarem nesses alfabetos, nesses idiomas, nesses modos de escrever, que uma infinidade de coisas passaram despercebida e transcreveram o que não estava escrito. Isso não deu, nem está dando certo. A mesma coisa está acontecendo hoje em dia. Esses mesmos, a causa de ser justifica antes de ser. Então as pessoas começam a querer interpretar, por isso que o racional superior diz. A situação não é para interpretar, é para sentir e compreender. Quando você compreende, você tem um esclarecimento. Por isso que a cultura racional, nenhum de nós, nenhum aparelho recuperado, deixando de ser animal, passando aparelho racional, recuperado, nenhum racional, vai receber mensagem, vai dar mensagem. Não tem. Quem disser é um mistificador, balonfestia, enganador, ludibriador, mentiroso, safado. Porque ninguém está autorizado a dar mensagem do mundo racional. Só quem transmitiu todas as mensagens do mundo racional foi o próprio superior racional, que é o racional superior, através da roupa vestida por ele,
que chamamos de Manuel Jacinto Coelho. Por isso que ele é o único aparelho racional, o primeiro ser imunizado na Terra, o primeiro ser com a evidência racional desenvolvida na Terra. O primeiro ser com raciocínio desenvolvido na Terra chama-se Manuel Jacinto Coelho. Já nasceu com raciocínio desenvolvido, por ser ele o racional superior, a sua essência, o seu raciocínio desperto, porque ele é consequência do corpo de energia do superior racional, esse habitante que veio do mundo superior para nos transmitir toda esta verdade, que é o verdadeiro Deus, o racional superior. Então não adianta querermos sentar na cadeira do mestre, porque a verdade é uma só. Então, assim nos esclarece o racional superior nas páginas brilhantes dos seus livros, Universo de Desencanto, toda a verdade verdadeira. Só termos a obediência, a persistência e a assiduidade de ler, sentir, compreender, entender e não querer exatamente modificar nada, porque tudo que ele fez está bem feito, ele deixou tudo completo. Por isso que a cultura racional é uma obra inédita, sui generis, completa, não precisa questionário, não precisa o João ninguém querer dizer que vai dar continuidade à representação do racional superior na Terra. É mentiroso, enganador, ludibriador, mistificador, tá entendendo? Pois quem é não diz que é. Por que o seu Manuel só omitiu a dizer quem ele era? Também nos dando uma lição. Se você quem está ligado não diz que está ligado. Quem está recebendo orientações diretas do pai Manuel, o racional superior, que é o superior racional, não diz. Eu vi o seu Manuel, ele me disse isso. Mentiroso, porque quem vê, quem conversa com ele, não diz. Essa é a verdade. E para vermos, ele não foi embora, ele está aqui no meio de nós. É só você desenvolver o raciocínio, aplicando todo o ensinamento que ele, no seu ditado, ele está nos ensinando, que você vai conhecer quem é Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, o seu poder e o seu valor. Isso é a coisa pessoal de cada estudante que passa a ter essa consagração. Ele se consagra com a ação da sua obediência, da sua persistência na aplicação dos ensinamentos que passou a conhecer e tornou-se o seu saber real e verdadeiro do dia a dia. Então, a cultura tem 3 estágios. Primeiro é a informação. Quando você recebe toda a informação, você passa a ter o conhecimento das coisas. E quando você conhece, aí você tem condições de praticar, aplicar essas informações conhecidas pelo seu estudo, que é estudo. Aí você, quando você aplica, aí você se torna um sábio. Por isso que o racional tem a passagem, olha a simplicidade. Quem diz que sabe sofre, o sofrimento prova que nada sabe. Porque se soubesse, não sofreria. Então o racional é feliz, é alegre. Sabe que é lapidação. Eu quebrei o braço, podia ter perdido o braço. Então se eu quebrei uma dívida, fica pagando. O rosário da vida. Está lá o rosário da vida. Cada conta é um passado de vida. Há 21 eternidade estou aqui. Boa coisa eu já não fiz em vidas passadas. Também fiz outras tantas boas, né? Então, consequência da polaridade. Então, foi criado um rosário. Então, muitos ainda ficam colocando conta neste rosário da vida, querendo exatamente partir para a 22ª. Então, agora chegou o momento de definição do nosso ser, da nossa vida. Por isso que o racional superior vem nos esclarecendo nas páginas brilhantes dos seus livros, nos dando um mapa pronto e a bússola, como vivermos, como colocar as organizações do seu orgânico paralelamente com a vida da verdadeira natureza, que é racional. Ser racional é ser equilibrado, ser racional é ser respeitador, respeitar o direito, a razão. Isso é o equilíbrio. Então, ser racional, raciocínio é racional. Se a pessoa raciocina, então ela se torna a pessoa polida nos atos, nas suas ações, no seu procedimento, tendo uma conduta. Então o aparelho racional tem uma conduta equilibrada, é um ser amável, respeitador, educado, possui virtudes. Exatamente, ninguém é perfeito ainda, vai eliminando
os defeitos, tentando ser melhor do que ontem. Não é querer ser puro e perfeito aqui, porque puro e perfeito é no mundo racional, e o mundo racional está aqui. Para me integrar o mundo racional, eu tenho que vibrar na frequência desse mundo, nesse comando que está sobre a orientação do supremo raciocínio do universo, a nos acompanhar, a nos orientar e nos ensinar a sermos justos, honestos, ponderados, íntegros, e assim alcançarmos exatamente a imunização racional. Por isso que ele diz que, por sermos um centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional. A imunização racional é a prática do conhecimento que ele está nos dando o caminho das pedras através do seu ditado, que está exatamente materializada a energia que nos dá essa força de podermos, através da máquina do raciocínio, transformar a energia magnética e elétrica que nos comandava, nos lapidava e nos fazia de animal, transformar essas duas energias para o seu estado natural de racional e alcançarmos a desmaterialização da nossa essência, que é o habitante que estava aprisionado por essas duas forças aqui no chão, na matéria. Aí é o desenvolvimento, porque a imaginação, o pensamento, é derivado da transformação, da deformação da planície racional causada por nós, por não atendermos ao chamado de atenção dele, do superior racional, que é o racional superior. E assim, aquele que estuda verdadeiramente, estudo, ele vai compreendendo, sentindo tudo que está ditado pelo verdadeiro Deus, o racional superior, que vai nos ligando dentro de uma convicção natural, pessoal, aquele ser que está estudando o seu ditado no universo de desencanto, que unimos o verso no verso de razão, e se desenvolvendo para o seu canto, se colocando no seu devido canto, aplicando, desenvolvendo a sua natureza de racional, deixar essa natureza animal, que não nos serve mais, que durante essas 20 eternidades nos lapidou, nos preparou e nos amadureceu, e muitos de maduros já estão podres, apodrecidos, mesmo agindo como papagaios, mas está apodrecido, porque o tempo passa lépido e sagaz numa marcha inexorável, e o tempo é chegado. Por isso que não podemos perder tempo, por isso o melhor passeio, a melhor diversão, o livro Deus na mão, aprendendo a nos conduzir dentro da ação da razão, que é racional, e assim raciocinando, buscando transformar o pensamento, a imaginação em raciocínio, na persistência e na obediência, com calma, tendo a paz dessa ciência divina, que é a cultura racional. E assim vai tudo se multiplicando de bem, de bom, de belo, de lindo na nossa vida, na nossa caminhada, a pessoa sendo alegre, feliz, encontrando a felicidade verdadeira pela imunização racional e tendo brilhantes dias, brilhantes horas, brilhando, radiando através dessa conduta e mostrando ao irmão que temos solução para a vida, saindo dessa fase do salve-se quem puder para a fase exatamente ficar guarnecida, amparada e protegida pelos nossos irmãos do mundo racional e pelo verdadeiro Deus, o racional superior. Tudo isso é alcançado pelo desenvolvimento do raciocínio. E como é que desenvolve o raciocínio? Colocando em prática os ensinamentos transmitidos pelo supremo raciocínio do universo, que só quer o nosso bem, a nossa felicidade. E assim é feito pela prática dos ensinamentos adquiridos na leitura dos livros ditados por ele, nos presenteado, que é Universo em Desencanto, ditado pelo verdadeiro Deus, o racional superior, que é o supremo raciocínio do universo, que é esta energia suprema que comanda, criadora, formadora da nossa vida. Então essa energia, que o universo de desencanto é uma usina dessa energia, e das páginas brilhantes dela emana, em forma de sabedoria racional, toda a luz da pureza, da perfeição dentro do nosso ser, despertando e desmaterializando a nossa consciência positiva racional,
que exatamente se a pessoa perceber e sentir a própria força da natureza, que é racional, o racional superior, que é a energia racional, vai pegando, apanhando as 7 partículas, as sementes que está subdividida nessas 7 partes que nos formou o nosso corpo e vestiu a nossa essência, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais. Então, em cada parte dessas temos uma semente, um quântico de energia patenteando a formação, a criação dessa força. Então, ao aplicarmos, assim, colocar em ação a energia racional que está em forma de informação para conhecermos e sabermos praticar as nossas ações dentro daquele caminho reto, que é o mapa, a planta, a bússola dada pelo racional superior. Então, naturalmente, se você perceber, o seu corpo de massa cósmica está sendo reconstruído, restaurado pela energia do supremo raciocínio do universo, pela sua persistência, pela sua leitura. Quanto mais você lê, então a máquina da imaginação e do pensamento foi feito do chão, oriundo da água e da terra, que foi uma transformação da goma e da resina, que sucedeu-se da formação transformativa degenerativa da planície racional, desse campo energético, que construiu isso. Você vai agora retroceder e reagir na recriação, na recuperação da natureza, formando aquele pedaço que você exatamente deformou e sobre ela se extinguiu. Por isso que aquela residência dos 3 poderes foi erguido, o ponto onde está a residência simbólica, aqui sendo o marco histórico da fase racional. Aquele ponto ali, aquela área, foi o ponto de entrada de todos nós na parte que não estava preparada. Por isso que aquela área do retiro racional é uma área de segurança cósmica racional, porque ali é a condensação, a materialização, ponto de união do mundo racional que é com o mundo animal. Por isso tem aqueles 3 umbrais, tem a ponte. A ponte tem simbolicamente a conexão da ligação do mundo racional, aqui no mundo das formas, das materialização, feita pelo supremo raciocínio do universo, através do seu representante único, Manuel Jacinto Coelho. Tudo ali foi arquitetado por ele. Aquela que estava do lado dele ali apenas assinava para não exatamente, dizer assim, ter problemas dentro da jurisdição, juridicamente no mundo animal. Então, tudo foi arquitetado pelo seu Manuel. A arquitetura do Retiro Racional foi feita pelo seu Manuel. Está entendendo? Então, tudo tem a razão de ser, cada um, por isso que diz, o destino levou a missão de quem nasce e ignora para quem nasceu. Cada um no seu setor, cada um na sua missão. Assim como o seu Manuel estava na missão dele, a doutora Joaci estava na missão dela de assinar aquele documento arquitetamente, de transcrever o ditado do pai Manuel, sabe como é que é? Então, vamos dizer, como a arte não está no campo dela de representar, administrar o retiro racional, como a Albané, a doutora Agélia, a Divina, e assim, cada um no seu setor, cada um na sua missão. O Cláudio falar demais aqui, né, explicar, abrir o oratório, orar, explicar, falar o que aprendeu, tá entendendo? Cada um no seu setor, cada um na sua missão, cumprindo com a missão dada pela natureza. Então, assim, vamos seguindo. Então a ponte ali do Retiro Racional, porque só tinha a ponte da prefeitura do mundo animal, feita pelos pensadores, que era a ponte do Quitela. Então a ponte racional foi feita por determinação do mundo racional, que é o racional superior, o superior racional, ali determinado pelo mundo racional, que estava sendo representado pelo Retiro Racional. Então é a ponte do Retiro Racional que fazia a ligação do mundo racional, aqui condensado, materializado, no lugar que o racional superior se retirou, que é o seu Manuel Jacinto Coelho, e sob a orientação dele foi feita aquela ponte. Então, a Casa dos 3 Poderes tem um significado, o centro científico tem um significado dele.
Então a gráfica tem a sua missão, a sua função. Então tudo tem um porquê. Então o bicho é atrevido, é abusado e gosta de se expandir, especular e criar com as suas arquiteturas e suas artimanhas. Tudo isso planejado exatamente pela essa natureza inferior. Então o racional superior vem nos dando os ensinamentos verdadeiros, mostrando a verdadeira luz que emana exatamente dessa sabedoria divina, que é essa realeza divina, que é a cultura racional, que encontramos exatamente em forma de palavras. Então cada palavra que está ali ditada pelo seu manual tem um quântico, tem uma força. Isso a física quântica mostra. Ali ele deu uma carga nova, ele usou o método arcaico, que foi exatamente a leitura, uma lei para tu conhecer o mapa, a planta e a bússola através da informação contida. E só que aquela informação você vê, se você pega um livro com contos eróticos, vai mexer com o quê? Com aquela parte que é exatamente o vórtice sacro da pessoa, a energia magnética sexualmente, através da hipófise, da imaginação. A pessoa lendo aquele conto, a máquina da imaginação transforma exatamente aquele conto que tem a energia magnética ligada ao vórtice sacro, que é a parte sexual da pessoa, e a pessoa vai ter exatamente fantasias, vai ter ereção, vai ter orgasmo, essas coisas, e aí coisa do bicho, do animal. Então, a cultura racional universitária tem exatamente ligação com o vórtice coronário, que é a coroa divina, que é ali onde está o habitante do mundo racional, materializado, cristalizado. E quando você lê, você vai lendo as palavras ditadas pelo seu manual, que cada palavra ele ali transcodificou, materializou, litigiou a energia racional, e essa energia racional, a máquina do raciocínio, vai ter a função de fazer a transformação daquela informação que está nos dando conhecimento para sabermos como desmaterializar o habitante que estava materializado em forma de máquina do raciocínio, e consequentemente a máquina da imaginação vai exatamente também se alimentar com a energia racional desse estudo do livro Universo de Desencanto. E quando a pessoa menos perceber, ele está vendo que é racional, porque a imaginação está ligada à visão, a esse ponteiro do nosso relógio, essa máquina feita do chão. Então, quando a energia magnética do comando dessa máquina começar a apurar e transformar para o seu estado natural de energia racional, aí abre naturalmente a evidência racional do bicho racional, que está recuperado, deixando de ser animal, passando a ser aparelho racional. Então é mistificação, dizer primeiro habitante, aqui foi o João de Cuiabá que teve a vida. Mentira, mentiroso. Se ele tivesse mesmo, tem a visão do magnetismo, do elétrico. Eu desafio ele. Se ele quiser entrar numa conferência comigo, vamos conversar. Tá entendendo? Dialogar, sabatinar a verdade verdadeira, mostrando a origem da causa do feito e dos efeitos. Ver se ele chega a essa razão. Então, em terra de cego tem um olho e é rei. Então, isso no mundo animal. Que no mundo racional a pessoa tem a visão verdadeira da razão, da verdade, por estar sendo iluminado pela luz verdadeira da divina providência, que é emanada do corpo de energia do Senhor Manuel Jacinto Coelho, o único representante do supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, o superior racional, e que toda a verdade dita por ele está no universo de desencanto, e que através do seu ditado nos liga a essa energia pura, limpa e perfeita que está comandando a natureza, e assim passamos a ter a visão, o contato com nossos irmãos habitantes do mundo racional, que aqui estão em nosso socorro, nos amparando, nos guarnecendo, nos amparando, porque pertence ao batalhão divino, ao batalhão do grande comandante universal, que é o racional superior, que veio na sua autoridade máxima, com o seu batalhão divino. E tem exatamente o racional superior, tem os seus emissários do mundo racional, tem os obedientes do astral superior, tem os obedientes do astral inferior, e tem os obedientes aqui materializados, que respeitam e que estão colaborando, participando, respeitando, obedecendo às suas determinações. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, os nossos irmãos do mundo racional estão a nos acompanhar, a nos socorrer, a nos amparar,
porque são corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos, perfeitos, que estão para nos auxiliar, nos orientar e nos guiar sobre o comando do superior racional, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Então esses são os anjos da guarda, designado pelo Supremo Raciocínio do Universo, que é o mestre da justiça celestial, que vai dando a cada um seu quião, pela sua persistência, pela sua obediência, pela sua colaboração, pelo seu respeito, e querer exatamente voltar para o seu estado natural de vida eterna no mundo racional. E assim, sendo orientado e passando a seguir firme dentro do caminho da retidão, dentro dessa fortaleza, ligado ao retiro racional, que é a casa do Pai, é o único ponto referencial, porque ali é o lugar que ele está retirado, ali está exatamente, não só o corpo dele está ali, que é a energia racional, a fonte da energia racional, o ponto dessa área que está conectado, é um umbral com o mundo superior, que ali se condensou, se materializou. Então, existe uma profundidade, uma elevação na compreensão do retiro racional. Por isso que ali está os três reinados. Está o reinado do nosso irmão racional, que é o magnético, que se rendeu. Ali na lona, ali está o reinado dele. Ali da piscina está o reinado da força do senhor elétrico, que foi a apuração da luz artificial ali. Aí você, naquela linha da gráfica, com a varanda da justiça, o tribunal racional, para chegar ao portal dos três poderes, para encontrar os três poderes unidos num só poder, está o umbral do mundo racional. Ali é os três mundos unidos num só mundo, feito com muita maestria pelo divino mestre Manuel Jacinto Coelho, que muita gente ainda não entenderam, não compreenderam o que representa o retiro racional. Quando o seu Manuel diz, vocês estão aqui, vocês não sabem como vai mudar a vida de vocês, eles estão aí. Quer dizer, tanto os obedientes emissários do astral superior, do astral inferior, e como também os nossos verdadeiros irmãos, corpo de energia de massa cósmica, habitantes do mundo racional, unidos no só poder, na energia racional, a energia dos três poderes, que é o poder racional. E assim a divina providência ali providenciando a cura, a recuperação e a salvação de toda a humanidade e sua ressurreição. Porque ela vem providenciando tudo de bom, de belo para a nossa verdadeira salvação, para o nosso bem-estar aqui na vida da matéria. Por isso todo respeito ao retiro racional é pouco. Porque para merecermos a nossa volta ao mundo racional mesmo, temos que respeitar aqui o mundo racional na Terra. Porque está unido os dois mundos num só. Então, a salvação, que é a nossa volta à vida eterna no mundo racional, é através do desenvolvimento do raciocínio, e quem raciocina, respeita, age com a razão e está ligado exatamente à fase racional. Aqueles que viraram as costas para o mestre, para o retiro racional, que atacam o retiro racional, estão à margem da fase, são marginais da fase. Isso é bem claro, quem está à margem é marginal. Então o mundo racional, o racional superior está vendo tudo, está vendo todos, acompanhando todos nós nas nossas ações. Então não adianta querer agradar A, B ou C, eu quero agradar o verdadeiro Deus, o comandante. Eu agradando o resto que se dá de futebol clube. Tá entendendo? Então o raciocínio adquirido pela sublimidade das leituras do livro Universo de Desencanto, fonte dessa energia, dessa força divina, que é a energia racional, que tem o poder de nos imunizar, de nos conduzir ao despertar da nossa consciência verdadeira, que é o raciocínio, e de nos tornar senhor de si mesmo, pela prática das informações adquiridas nos ensinamentos do conhecimento da cultura racional, para nos tornar sábio, sabedor do que devemos ser, do que devemos fazer e como nos conduzirmos dentro da fase racional, para merecermos as bênçãos do racional superior, que é o superior racional, o mestre da justiça celestial, que está no comando, vendo tudo, vendo todos, na sua casa, no seu trono. Não vai pensar que seu Manuel foi embora, foi não. Ele está aqui no meio de nós, está conosco. Já cito com ele, porque ele é a luz da verdade, é a luz da razão. Por isso que eu já cito uma pedra preciosa da natureza, criada, exatamente, que reúne todas as forças, todas as cores e todos os fluidos nela só. Por isso que eu já cito Coelho,
Coelho é o animal dentro dessa roda da vida zodiacal, da roda animal, da vida animal, da categoria de bicho racional dividido em duas classes, animal irracional, que é essa arca sérica de Noé. Noé, todos viverem na vaidade, na presunção, na arrogância, querendo ser o que não nasceu para ser. Então esse é o Noé. Então o coelho é o animal que simboliza, simbolicamente, nos ensina a mansidão, a paciência, que é o coelho, a passagem. Porque a Páscoa usa o ovo de Páscoa. Aí o cara nunca já viu o coelho botar um ovo? Não tem ovo. É porque ela é o símbolo, é o mundo das formas, dos símbolos, da materialização. Então, o ovo é a vida, a célula da vida. Então ela tem que fazer a passagem para a vida verdadeira e eterna, que é o coelho. O coelho representa a passagem dessa vida material, animal, para a vida racional, no mundo racional. É a mansidão. O coelho é manso, é delicado, ele é tão manso, tão delicado, que se assusta, ele corre. Se o bicho chegar perto dele, a sensibilidade dele é tão grande, que ali, até você ganhar a confiança dele, é através exatamente da verdade, do sentimento, do amor verdadeiro. Aí ele, exatamente na sua mansidão, ele se apega ao animal de classe superior. Mas ele desconfia do superior por ser bicho, né? E assim, minha gente, o racional superior vai nos ensinando de uma forma clara, nas entrelinhas, nossos irmãos nos desenvolvendo. Por isso que o Deus verdadeiro é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o racional superior. E ele, nossos irmãos, como ele afirma nessa lição, a esperança realizada da humanidade com a volta do Messias, que ele mostra que nossos irmãos racionais, corpos de energia luminosos, puros, perfeitos, eram aqueles anjos que anunciou a vinda do Messias, a volta da vinda do Messias, a volta dele, porque ele foi assassinado, tentaram exatamente acabar com o júbilo desse instrumento de luz, mas não conseguiram. E assim ele voltou na sua autoridade máxima para dar a cada um o seu quião, o que merecem, é a lei natural. E assim a energia consciente, racional, irradiando luzes. Essas luzes do consciente, do superior racional, que é o racional superior, o mestre da justiça celestial, MJC, que está irradiando no seu comando essas luzes com variedade de cores para despertar a atenção da humanidade, chamando a atenção dos seus filhos da humanidade para essa fase do verdadeiro Deus, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio, que é a fase da ressurreição da humanidade, a fase redentora da imunização racional, que veio para resolver, restaurar o nosso equilíbrio, recuperar a humanidade e recuperar a natureza e restaurar todo o equilíbrio da vida de todos. E nos dá a verdadeira salvação, que é a volta ao mundo racional, a volta do animal racional, por intermédio da imunização racional. Por a imunização racional ser a fonte da vida, a energia racional, que está materializada da forma da máquina do raciocínio. E por isso que todos nós somos de origem racional, e estamos nessa categoria de bicho racional, mas com a identidade, ainda a personalidade de ser racional. Por isso somos animal racional. E por assim ser, é que Deus verdadeiro, essa fonte da vida, do amor, da sabedoria, é racional. É um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. E agora, desta forma, através da energia racional, ele está no comando, acompanhando tudo e todos, porque ele tirou a roupa dele de bicho, que ele não era bicho, passou por bicho sem ser bicho, para nos dar o mapa, a planta e a bússola no universo de desencanto. E agora quem está exatamente praticando todos os seus ensinamentos está ligado a ele, o verdadeiro Deus, o racional superior, que é o mestre da justiça celestial, o MJC. E quem está ligado ao verdadeiro Deus, tudo se modificará de bem para melhor, de bom para melhor ainda, por todos nós termos a orientação, somente a orientação, não receberemos mensagem, só a orientação certa, correta, para o bom viver, para o nosso equilíbrio, através do raciocínio, através do nosso raciocínio, que está conectado com o supremo raciocínio do universo, que é o verdadeiro Deus, o racional superior.
esta energia superior a todas as energias. Então, todos que estão seguindo com obediência, respeitando dentro da fase racional, seguindo com a persistência, a obediência, os ensinamentos da imunização racional, tem a plena consciência, ele sente, ele percebe, ele vê, ele é orientado. E assim tudo vai lhe correndo a favor, por estar a favor da sua natureza verdadeira, que é racional. Por estar vivendo a favor da sua verdadeira natureza, que é racional, como nos ensinam no ditado do dever de fazer propaganda no Universo de Encanto, o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Por isso que já tem muitos irmãos nossos aí, preparados, desenvolvidos, ligados. Tem, mas esses que estão aí não dizem, de jeito nenhum. Quem disser é desligado imediatamente. É mentiroso, embusteiro, mistificador, como João de Cuiabá e outros tantos aí que estão querendo ser, formando um grupo, afastando o povo da casa do Redentor, que é o lugar que ele se retirou, o retiro racional. Então esses estão à margem da fase racional, são marginais da fase racionais. São os abusados querendo ser o que não nasceram para ser. Porque o verdadeiro Deus está vendo tudo, vendo todos, e as provas ele está dando a todos que estão exatamente se ligando com obediência, com persistência, colaborando, participando da fase racional, com amor, abnegação, ligada aos três poderes, ligada à varanda da sua casa da justiça, que é a varanda racional. E aí, esses sim estão provando a gratidão, o respeito ao dono do conhecimento e ligando-se à energia racional e assim tendo uma vida mais equilibrada, sendo favorecido mais em sua vida, tendo a verdadeira guarnição divina, sendo socorrido, amparado, porque a fase é racional, a fase do terceiro milênio é a fase ou sobe ou desce. Não adianta a pessoa ser papagaio, falar e agir diferente. Não adianta. O racional superior está aí, então, para exatamente merecer a consagração, que é ter a ação da sagrada força dentro de si, a energia racional, transmitida pelo racional superior, o verdadeiro Deus, que nos transmite não somente as suas mensagens no nosso coração, através do universo de desencanto, mas ele vai nos iluminando a nossa caminhada aqui, quando começamos a seguir verdadeiramente o caminho dele, que é a retidão divina, seguindo dentro da retidão divina e assim confirmando a ligação da pessoa com a fase racional, o respeito, a obediência, não sendo contra nada, sendo a favor de tudo e todo, mas isso não quer dizer que você vai compactuar com o erro, com o bandido, com o assassino, não. Como o racional diz, Deus não salva bandido e assassino não, nem é ladrão, nem golpista. Então esses vão exatamente ficar sob o comando daquele que eles estão ligados, que é o magnético inferior. Então como dizia, sempre disse o racional superior, nunca me esqueci essa, mas tem aqueles que estão por conta do verdadeiro Deus, tem os que estão por conta de Satanás e tem os que estão por conta do à toa. Os que estão por conta do verdadeiro Deus, eles estão ligados, respeitando, participando exatamente dos ensinamentos do verdadeiro Deus. Os que estão por conta do diabo falam em Deus, usa da falácia, da mentira, do embusterismo, da mistificação, mas estão servindo ao Satanás, tá entendendo? Para enganar, porque são instrumentos que é utilizado por ele. E os que estão por conta do ator, não Satanás quer, porque são instrumento ordinário. Então esses vão por conta dos pensadores que pensam ser o que não são. Olha como a coisa é complexa ao mesmo tempo. Para quem conhece, sabe, aí ele se liberta dessa mecânica deformada. Por quê? Porque ele tem o estudo verdadeiro da ciência divina, transmitida pelo racional superior, pelo respeito, a persistência, a obediência, a cultura racional, que é todo ensinamento que nos conduz à retidão divina, que nos conduz no caminho verdadeiro da razão, do amor, da compreensão, do respeito e do equilíbrio verdadeiro, passando a conhecer todos os movimentos de todos os corpos, de todos os seres, de todas essas energias sutis desse conjunto, dessa deformação racional. Isso é imunização racional, é uma grandeza divina. Então, minha gente, eu acho que eu já falei demais, né, pro meu tamanho, né?
Pois é, então, meu abraço a todos. Kátia Torquato Rocha, salve, salve, minha irmã. Grato pelas suas palavras. Ela diz aqui, salve, meu irmão Cláudio Sampaio. Salve, Kátia Torquato Rocha. Muito grato, boa tarde para você também. Para a sua família, que o Raça Superior abençoe, ampare e guarneça sempre o seu lar. Um abraço e Darissa Greto de Santa Catarina, aí sempre participando, divulgando, Corupá, a caravana de Florianópolis, aí Santa Catarina, essa irmandade linda, maravilhosa dessa cidade também, linda, maravilhosa, de pessoas boas, né? Pessoas mesmo de direita, mesmo que buscam exatamente o certo, a retidão, né? Então aí, Darissa, um abraço para você, para Kátia Torquato aqui, deixa eu ver, Darissa mais uma vez, Carmen Bright, minha amiga cativa, ela tem a cadeira cativa aqui na primeira fila, né, Carminha? Um abraço, Carmen Bright Lima, salve, Cláudio, meu amigo, irmão racional, uma boa tarde para você também, Carminha, tudo de bom. Francisco Barro, grande organizador da nossa caravana racional aqui em Fortaleza, convida a todos aí hoje, sábado, na Praça da Matriz, ali em Calcaia, das 16 horas às 20 horas, exposição, divulgação e painéis ilustrativos da cultura racional. Quem quiser maior informação sobre essa cultura divina do verdadeiro Deus, é só se dirigir aqui em Fortaleza, a Praça da Matriz em Calcaia, onde estão os estudantes de cultura racional divulgando sobre a coordenação e orientação do nosso irmão, esse grande oficial do Batalhão Divino, Francisco Barros, né, grande colaborador, participante aí, né, alinhado aí aos três poderes aqui na Terra. Origes Rodrigues, salve, salve, um bom dia, um abraço também para a senhora, Dona Origes. Lucinete Florinda, essa guerreira aí também, nosso salve a ela, salve, salve, Lucinete. A Aurenita, outra cativa da primeira fila, a Aurenita Silva, sempre está conosco. Nosso abraço e gratidão a todas vocês, irmãs, que nos motivam a levar em frente informações da fase do terceiro milênio, nesses 90 anos de confirmação da fase da ressurreição de toda a humanidade, que é a fase racional, a fase do verdadeiro Deus, da ligação de toda a humanidade com o racional superior, que é o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Aqui fica o nosso abraço e um salve, um bom final de semana, boas divulgações e até a próxima. Fui!